Oi, gente, tudo bem? Bom, espero que todo mundo esteja bem agasalhados. Aproveitem o frio, brincadeira. Mas enfim, espero que estejam todos bem, se protegendo e tudo mais, e conseguindo estudar. Então vamos para a aula hoje, tá? A nossa aula é a segunda parte, que a gente está tratando do século XX, tá? Que é aquele período que vai compreender de 1901 até 2000. Esse século XX, o que a gente já falou sobre ele? A gente já falou sobre o neocolonialismo, que foi aquela repaginada daquela relação entre metrópole e colônia. A gente já falou do Tratado de Versalhes, que surgiu após a Primeira Guerra Mundial e teve aquele monte de consequências, principalmente para a Alemanha. A gente falou da Revolução Russa e também, de consequentemente, o socialismo, tá? Revolução Russa, 1907, mencheviques, bolcheviques, derrubam o czar, e aí eles implantam o socialismo. Até aqui, tudo bem? Espero que vocês já tenham relembrado. Se ficou alguma dúvida, estarei à noite com vocês para tirar qualquer uma delas, tá? Então, por favor, participem e venham falar comigo. Tô carente. Mentira. Então vamos lá, vamos continuar. A primeira parte que a gente já vai começar, que foi outro acontecimento muito importante, é a crise de 29, que foi a maior crise do capitalismo até então. O que vai acontecer? Nessa metade do século, ali por volta de 1920, 24, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eram o principal provedor de mercadorias para a Europa. Isso por conta do quê? Primeira Guerra Mundial, tá? Ocorreu a Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou devastada e, consequentemente, os Estados Unidos era o principal provedor, porque as indústrias de lá estavam tentando se reerguer novamente, a economia de lá estava arrasada. E como eles precisavam dos produtos, eles exportavam dos Estados Unidos. E aí, Estados Unidos começou a bombar, começou a vender horrores. Surgiu aquela ideia de American Way of Life, que depois ela ressurge de novo, tá? Dentro dessa American Way of Life, ou American Way of Life, que é o modo de vida americano, é aquele modo de vida pautado em abundância. Você tinha o carro do ano, você tinha casa maravilhosa, comida abundante, passeios todo final de semana, enfim. Aquela coisa magnífica, né? E dentro do campo de indústrias, elas vão super se desenvolver também, tá? O neocolonialismo, nesse sentido, vai fornecer aqueles mercados consumidores, vai fornecer matéria-prima para isso, e as indústrias começam a se desenvolver, até que se associa com os bancos, que também estão se desenvolvendo, e surge o que a gente vai chamar de SA, que é a Sociedade Anônima. O que é isso? Você transforma a sua empresa em ações, que seria porcentagens de participação nela, e você passa a vender ela dentro do mercado financeiro. Então, quem compra essa ação vai ter um pedaço da sua indústria. Então, o proprietário vendia partes da sua empresa, esses investidores ou esses financiadores compravam e fazia parte disso. Se sua empresa tem lucro, quem tem parte da ação tem parte nesse lucro. Se ela tem prejuízo, eles também têm parte no prejuízo. Porém, como a gente já viu, estava naquele boom de desenvolvimento, então todo mundo queria ações, todo mundo estava comprando, todo mundo estava enriquecendo. Até aqui beleza, né? E aí, Bolsa de Valores de Nova York era o centro do mundo das ações nesse momento, era a principal. E aí vai começar a se desenvolver, as indústrias vão começar a produzir horrores, e chega o momento que essa produção ela ultrapassa a taxa de consumo. Como vai ter esse momento que as indústrias vão produzir mais do que vendem, os estoques vão começar a ficar parado. Então você tinha os investimentos que estavam super aumentando, a produção que estava super aumentando, só que o mercado consumidor já estava saturado de tudo isso. Por que o mercado consumidor já estava saturado? Primeira parte, a Europa já estava quase completamente recuperada do pós-Primeira Guerra Mundial, então tudo que eles exportavam eles já tinham
conseguido. E por conta disso, as vendas caíram. A partir do momento que as vendas caem, você não vai precisar de tantos trabalhadores, então você começa ou coloca de férias ou demite. Então o poder aquisitivo dessas pessoas vai diminuindo. Então o mercado consumidor, ele freia, mas a produção continuava a vento e popa. E aí a gente vai ter como fato culminante ou ápice dessa crise o dia 24 de outubro de 29, que também acabou sendo chamado de crash da Bolsa de Nova York, ou crise de 29, tá? Então, só pra gente ter um parâmetro desse ciclo contínuo que acabou virando essa crise. As fábricas produziam horrores, não vendiam, ficava tudo acumulado, os trabalhadores acabavam ficando parados, trabalhador parado é trabalhador sem salário, se não tem salário, fica sem comprar. Esses trabalhadores, ou eles estavam em férias, ou eles acabavam sendo demitidos, tá? E aí, consequentemente, se ninguém compra, as fábricas param de produzir, para de vender, para de lucrar, de repente as fábricas começam a falir também. E aí já dá pra imaginar que crise gigantesca, essa bola de neve que virou. Com as fábricas paradas, o que vai acontecer com as bolsas, com as ações de valores? Começam a cair. Se todo mundo sabe que o preço das ações está caindo, você comprou uma ação por 100 dólares e ela está perdendo valor, você vai tentar vender o mais rápido possível. Porque se a tendência é ela cair, se você conseguir vender por 99, legal, teve $1 de prejuízo. Se você vende a 80, você teve 20 dólares de prejuízo. Você compra a 100, vende abaixo disso, prejuízo. Se você compra uma ação por 100, vende a 150, lucro. Só que nesse sentido, nessa época, as ações estavam todas despencando, porque todo mundo queria vender ao mesmo tempo. E aí o preço delas despencaram de forma gigantesca. Os investidores perderam dinheiro, todos os investimentos foram praticamente interrompidos, e aí houve o que a gente chama de crash da bolsa, que foi a quebra da bolsa mesmo, tá? Isso daqui foi o ápice da crise, foi tipo o estopim dela. E aí essa crise vai perdurar durante um bom tempo, uns 5, 6, 7 anos. Ela começa nos Estados Unidos, mas como a Europa dependia muito da economia, estava muito atrelada à economia dos Estados Unidos, ela sente essa crise também, tá? Então ela acaba sendo uma crise mundial porque ela vai se alastrar. O Brasil, por exemplo, que exportava muito café na época, vai parar de exportar, simplesmente isso, porque como eles estavam lá em crise financeira, eles não compravam, a economia daqui, que dependia disso, acaba sendo afetada também, tá? Então vocês vão percebendo que uma coisa puxa a outra. Qual foi a solução para essa crise de 29? O New Deal. Na época, o ministro das Finanças dos Estados Unidos propõe esse novo acordo. Foi uma proposta tão boa que depois, no ano seguinte, ele ganha as eleições e ele é eleito, que é o presidente Franklin Roosevelt, tá? Ele vai assumir em 1933. E basicamente esse New Deal, ele é a intervenção do Estado na economia, tá? Ele se pautava em duas premissas: participação mais efetiva do Estado, tanto no planejamento econômico, tanto na organização de demanda e o que produzir, e também aprimorar essa distribuição de renda focada no trabalhador, porque obviamente ele é a base do mercado consumidor, tá? E aí, temos a fotinha aqui do Franklin e embaixo a gente tem uma charge. Dê uma olhada nela, principalmente na parte gramatical, que vocês vão entender bem como que é um pouquinho esse New Deal. Daqui a pouco eu volto para falar dele. Dito isso, Estados Unidos começa a controlar um pouco mais a economia, o Estado vem participar da economia. Eles começam a investir muito na estrutura de base, na infraestrutura do país, visando gerar empregos para aquela massa gigantesca que estava desempregada. Então, todas aquelas populações na miséria, que não tinha da onde gerar sustento, surgiu o Estado dando emprego para eles, tá? E vão dar emprego aonde? Construção de estradas, de ferrovia, de portos, enfim, onde o Estado conseguir implementar essas pessoas e também pensando em obras a longo prazo. Qual foi a pauta ideológica que norteou o Roosevelt?
foi o John Keynes, que era um economista, e na concepção dele, ele coloca que o Estado ele não pode somente regular a ordem socioeconômica e política, ele tem que dar as diretrizes econômicas também. Então ele tem que colocar metas, estimular alguns setores que acabam sendo comprometidos ou esquecidos, e também regular esse mercado. Ele não acreditava na autorregulação do mercado. Vamos agora para esse tópico aqui. Por que eu estou falando de autorregulação? Porque a gente tem, historicamente, uma ideia econômica chamada liberalismo. Essa ideia ela é perpetuada até 1933 e o New Deal é o prego no caixão do liberalismo. O que vai surgir depois a gente chama de neoliberalismo, tá? Liberalismo foi até 1933. Qual que é a ideia do liberalismo? O mercado é autossuficiente. O mercado se autorregula, se autogesta, ele sabe o que produz, ele sabe o quanto vende, ele é independente. Papel do Estado no liberalismo: zero. Papel de Estado mínimo. O Estado não intervém na economia. Nas palavras deles, o mercado gira a roda da economia. A mão invisível do mercado vai girar a roda da economia, tá? Então, nesse caso, o Estado não precisa intervir na economia. E eu não preciso nem falar que isso perpetuou durante muitos anos, tá? Liberalismo é bom para o mercado? Tem minhas ressalvas, mas na época, para gerar lucro, para enriquecer empresas, fazer crescimento, é muito bom. Para tirar a população da miséria? Não. Para vocês terem ideia, a Inglaterra, com a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, ela aderiu a medidas econômicas liberais e ela conseguiu realmente alavancar a economia da Inglaterra. Porém, aliás, era neoliberalismo que ela aderiu, desculpa. Enfim, ela ressuscitou a economia, saiu de uma crise gigantesca, porém, tornou o país rico, mas os índices de crianças abaixo da linha da miséria eram os maiores da União Europeia, tá? Então, liberalismo, o Estado não intervém, não faz nenhuma medida social para controlar isso. É bom para a classe alta, para a classe dominante. Para os demais, principalmente, por exemplo, classe de trabalhadores. Onde que a gente pode ver medidas agora neoliberais? Governo atual, tá? Vocês darem uma analisada nas políticas e nas medidas que o governo sempre tenta propor, vocês vão perceber que elas sempre prezam pelo Estado mínimo. Então, seria o Estado se abstém de intervir na economia e deixa os empresários fazerem o que quiser. E aí, qual que é o problema? Vocês me respondam. Já viu algum empresário pensar no trabalhador? Pensar no próximo? Algum empresário baixar o preço ou melhorar a qualidade das mercadorias visando o consumidor? Essa é a questão, né? Então vamos lá. Acabando a crise de 29, a gente tem um outro acontecimento importante. Segunda Guerra Mundial, tá? Tem todo aquele clima de instabilidade que já veio da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, a formação da União Soviética, que era uma coisa socialista, e aí ela impõe esse socialismo à força no leste europeu, e o boom da crise de 29, que joga todo mundo numa miséria ainda. E aí, como consequência disso... Não acredito. Olha o Roger. Como consequência disso, a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, tá? Quem é o pioneiro da Segunda Guerra Mundial? A Alemanha. O Adolf Hitler. Ele assume o poder, ele surge como figura política máxima em 1933. Começa a suprimir todos os partidos de esquerda, começa a suprimir os meios midiáticos, tá? Ele censura. E ele começa a esquecer o Tratado de Versalhes, aliás, ele rompe com o Tratado de Versalhes, tá?
Consequência disso, ele vai formar o eixo. Ele se associa à Itália e ao Japão e forma os países do eixo. Ele vai seguir uma visão expansionista, onde ele precisa de espaço vital para que a Alemanha consiga se desenvolver, então ele precisa de território, e aí ele volta e investe em poder militar, poder científico, para reconquistar o território que foi tirado, entre aspas, no Tratado de Versalhes, tá? Então, em 1938, a Alemanha pega a Áustria, em 39 ela vai ocupar a Tchecoslováquia e também a Polônia, e aí, como resposta a todo esse expansionismo alemão, ainda em 1939 vai formar o eixo, a Aliança Militar dos Aliados, que é Grã-Bretanha, França, posteriormente União Soviética, Estados Unidos entra e mais alguns países, tá? E aí eles vão declarar guerra à Alemanha. Comentei da União Soviética, porém antes dela entrar do lado dos aliados, ela firma um acordo alemão, que é o Acordo Germano-Soviético. O que ficou dentro desse acordo e qual foi o motivo dele ter feito isso? Como ele não queria lutar em duas frentes diferentes, na Europa Ocidental e na Europa Oriental, ele faz esse pacto com a União Soviética de não agressão, e aí a Alemanha não intervém no expansionismo, aliás, a União Soviética não intervém no expansionismo dele, e ao mesmo tempo a União Soviética fica com alguns países para ela. Dentro desses países vai parte da Polônia, Finlândia e o leste europeu, tá? Então com isso a União Soviética já garante um pedaço ali dela. E aí tem todo o expansionismo alemão, que em questão de um ano eles dominam parte da França, Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca e tudo mais. Aqui a gente tem um mapa para vocês terem ideia de quão rápido e quão grande chegou a ser esse controle alemão, tá? A Itália não ficou atrás, ela acabou invadindo a Albânia e a Somália. O Japão também pegou Malásia, Singapura, as Filipinas, que eram todas colônias que estavam dentro do sistema de neocolonialismo dos países europeus, que aí são os países dos aliados, tá? E para vocês terem ideia, esse confronto ele acabou sendo tão gigantesco que até a costa norte da África e também China e alguns outros países foram envolvidos. Então por isso que acabou sendo chamado de Segunda Guerra Mundial, tá? 1941, Estados Unidos e a União Soviética entram do lado dos aliados e aí isso é decisivo para o fim do conflito e a resolução, tá? A Itália acaba assinando um acordo de paz, se retirando da guerra em 1943. 1945, Berlim é invadida e aí a Alemanha é forçada a se render. Em agosto ainda de 45, o Japão não tinha se rendido, porém Estados Unidos aparece com as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, e aí não tem mais sentido continuar essa guerra, e inclusive esse fato, a utilização das duas bombas nucleares, marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Ressalvas agora. Era necessário a utilização dessas duas bombas? Quem assistiu Pearl Harbor, que é um filme de guerra, vai estar associando já o tema. Estados Unidos justificou que a utilização dessas duas bombas foi em retaliação ao ataque de Pearl Harbor. Porém, historicamente, o Japão já não possuía poder naval, poder militar para prosseguir. Então, basicamente, já era um cachorro morto. E aí aparece os Estados Unidos chutando esse cachorro morto. Então, essas duas bombas nucleares, elas são mais como demonstração do poder dessa nação para o mundo inteiro do que como retaliação ao Japão, tá? Eles acabaram utilizando o Japão como bode expiatório. Sabe quando tipo, a sala inteira tá fazendo bagunça e aí de repente você vira, conversa com seu amigo e aí a professora culpa você pela bagunça inteira e te manda pra fora? Você foi o bode expiatório da sala. Basicamente isso que os Estados Unidos fez com o Japão, tá? Fim da Segunda Guerra Mundial. Por que eu tô passando tão rápido? Porque vocês vão ver em história também, tá? Mas enfim, fim da Segunda Guerra Mundial. Europa e alguns outros países arrasados completamente. Hegemonia europeia destruída. E aí surge Estados Unidos e União Soviética como as duas potências que vão começar a controlar o mundo.
Problemas disso. Estados Unidos é capitalista, União Soviética, socialista. Então aqui a gente sai de um conflito e vai entrar em outro, que a gente fala semana que vem, tá? Essa Europa, que vai ser o palco desse conflito, como que ela vai ser? Metade dela fica sob influência dos Estados Unidos e a outra metade fica sob influência da União Soviética, tá? Por que eu já tô falando isso? Eles não eram aliados? Sim, quando eles tinham um inimigo em comum. Então, quando tava a Alemanha, quando tava o Hitler lá, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, Estados Unidos, União Soviética, dá a mãozinha e vai bater no Hitler. Acabou a guerra, acabou o Hitler, acabou a Alemanha, acabou o nazismo, sai daqui, não gosto de você. Foi basicamente isso que eles fizeram, tá? Em relação à União Soviética, eles foram, em questões de perdas humanas, perdas de vida, foi um dos que mais sofreram com a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, no pós-guerra, eles tentaram tirar o máximo proveito para compensar isso. Então aqui a gente tem uma lista de todos os países que ficaram sob influência direta dela, ou seja, a União Soviética entrou com o seu exército, ou o que sobrou dele, com a sua política, com o seu sistema social, e até os governantes desses países eram escolhidos pela União Soviética, tá? Em relação aos territórios da guerra que estavam com a presença do exército soviético, eles foram saqueados, indústrias, maquinário, enfim, tudo que eles podiam carregar foi carregado para eles se reconstruírem do pós-guerra, tá? E aí começa a surgir a nova ordem mundial, que ela vai findar depois da Guerra Fria, tá? Mas aqui a gente já tem o primórdio dela. Que Estados Unidos ele vai cortar toda a ajuda financeira da União Soviética, visando a interromper essa amizade maravilhosa que eles tinham, né? E dentro dos Estados Unidos vai surgir novamente aquele American Way of Life. Se a Europa estava devastada, ela volta a precisar depender dos Estados Unidos, e fora que os Estados Unidos tem que combater os soviéticos, porque agora é o inimigo dele. Então eles precisam mostrar que, nossa, Estados Unidos é maravilhoso, o sistema capitalista é incrível, e que o modo que eles vivem, o modo que funcionam as coisas nos Estados Unidos é o paraíso na Terra. E aí por isso, todo o governo, toda mídia e tudo mais volta a influenciar esse American Way of Life, tá? Aqui a gente vai ter 5 questões para a aplicação desse tema. Tem também as questões de estudo da semana passada. E qualquer dúvida, eu vou estar presente no plantão. Tchau, tchau, bons estudos e até semana que vem.